Boa noite, meu querido. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Com muita alegria que nós abrimos a palavra de Deus nessa noite para meditarmos juntos na leitura bíblica anual que nós estamos fazendo. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, esse é o canal Novo e Vivo Caminho. Convido você que ainda não assinou o nosso canal que faça isso, ative seu sinalizador e receba as publicações que semanalmente nós temos colocado. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2022, nós estamos seguindo a nossa leitura no livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Palavra de Deus, e nós vamos meditar um pouco nos capítulos 1 a 3, naquilo que Deus despertou meu coração na leitura de hoje. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, de autoria de Moisés. Ele foi escrito pouco antes da entrada do povo de Deus na Terra Prometida, depois de uma peregrinação de 40 anos no deserto, onde toda aquela geração que havia saído do Egito, milagrosamente, atravessando o Mar Vermelho por meio de sinais e prodígios, toda aquela geração, ela foi renovada no deserto, Aquela geração que saiu, toda morreu no deserto, exceto dois homens daquela geração antiga, que foram Caleb e Josué. E os filhos, nascidos no deserto, é que compunham o povo de Deus aqui que ouviu essa palavra de Deuteronômio. E pelo que o Senhor já havia dito, no livro de Números, todos aqueles que tinham 20 anos para cima, quando saíram do Egito, pereceram no deserto, por não crerem no poder da libertação de Deus, sobre a vida deles. Eles pereceram. Então aqui, os ouvintes desse livro de Deuteronômio eram judeus israelitas de 60 anos para baixo, Eram jovens judeus, por dizer assim, porque a geração mais velha do que isso ficou restrita a Moisés, Josué e Caleb, basicamente, Eram os anciãos do povo, e o resto tudo era de 60 anos para baixo, Porque os restantes haviam morrido, perecido. Então, Deuteronômio, o nome do livro, ele significa segunda lei, Segunda lei. Justamente porque foi preciso ministrar novamente a lei para essa geração mais jovem, do povo judeu daquela época. Porque a primeira geração já tinha perecido, então seus filhos assumiram o seu lugar como povo de Deus e precisaram ouvir novamente toda a lei uma segunda vez. Por isso o nome de Deutero, que é segundo, ou diferente, e nômio, que é nomos, lei, Então aqui a gente vê um dos princípios de aprendizagem que vale até os dias de hoje, que é a da repetição, A gente aprende por repetição ou por forte impacto emocional, segundo os estudiosos da teoria do conhecimento. Então aqui a repetição foi usada para ensinar e lembrar o povo de Deus a respeito das suas leis. Então aqui Deuteronômio, Moisés resume, para aquela nova geração, o histórico da trajetória do povo até aquele momento, Então aqui Moisés ele dinamiza a história, ele resume em alguns poucos capítulos os 40 anos anteriores. Então é bem ao estilo do jovem, que quer a palavra pronta e pega e capta e já assimila aquelas coisas. Então Moisés fez isso com essa geração de jovens judeus da época, E ao mesmo tempo Moisés ele sublinha, ele enfatiza os pontos importantes desse legado espiritual que o povo tinha, Então aqui a gente vê um princípio importante. Nós precisamos conhecer as raízes da nossa fé. Precisamos ter clareza do legado espiritual no qual temos sido ensinados por Deus, É importante você rever os fundamentos, porque
como o salmista diz, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Mas a recíproca também é verdadeira. Restaurados os fundamentos, muito pode fazer o justo. Então aqui Moisés estava repassando os fundamentos sobre aquele povo, né? Contando e recontando a sua história. Aqui é importante também a gente aprender o seguinte, é importante que a gente saiba contar a nossa história, aquilo que Deus fez na nossa vida, os marcos espirituais que o Senhor fez, os testemunhos que Deus gerou na tua trajetória, na tua caminhada. Isso constitui o teu legado de fé. Aquelas coisas que você vai sentar com seus filhos, seus parentes, seus amigos e vai dizer, Deus agiu assim, assim na minha vida. Deus me transformou dessa e dessa forma. Deus me ensinou isso, né? Então essas coisas constituem o nosso legado de fé, que é importante que a gente testemunhe e anuncie para uma nova geração. E tudo isso, né, a Bíblia diz que tudo que na Bíblia outrora foi escrito, né, isso já no Novo Testamento tem esse texto, tudo que na Bíblia outrora foi escrito serve para nos ensinar, né? Então toda a Escritura é útil para ensinar, admoestar, redarguir, né, todo homem, para que todo homem seja habilitado em toda boa obra. Então esse legado de fé, ele é importante para isso, para te motivar, te esclarecer, te encher de fé, sabendo que o mesmo Deus que atuou no passado pode atuar nos dias de hoje, com a mesma graça, com a mesma intensidade, com o mesmo poder, né? As histórias bíblicas não estão escritas apenas para que a gente tenha isso como uma boa referência moral, né? Que são, de fato, mas é mais do que isso, são histórias de fé e de realidade, de pessoas que provaram e experimentaram em suas vidas a bondade de Deus. E da mesma forma como elas experimentaram, eu e você também somos convidados a experimentar nos dias de hoje. Porque, como diz a palavra de Deus em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Então, é importante sabermos contar a nossa história. Os desafios que você enfrentou, né? Os gigantes que você venceu, os milagres que você recebeu, né? Até mesmo os amigos que você perdeu, os familiares que você, né, deixou de conviver, né? Até as perdas nos ensinam. Quando a gente lê a nossa história com um olhar de misericórdia e de graça de Deus, a gente aprende até com as perdas. Então esse é o desafio que o Senhor coloca quando nós lembramos e recontamos a nossa história, né? Aleluia. E foi justamente isso que eu fiquei pensando nessa leitura de hoje, que é bom relembrar, né? Esse foi a frase que veio no meu coração. É bom relembrar. Muitas vezes a gente evita as nossas memórias, mas eu creio que o Senhor não nos deu essa habilidade de relembrar à toa, né? A questão é que memórias eu e você acessamos, que memórias eu e você temos guardado, como que lemos a nossa história para que a gente arquive boas memórias, né? Memórias que nos sejam úteis nos momentos de desafio. E como nós temos enfrentado desafios, né, nesses últimos 2 anos em especial. Desafios muito grandes, muito repentinos e novos no cenário, né, coisas novas. Nesses momentos de desafio é importante a gente fazer uso desse acúmulo de boas memórias. Por isso é bom relembrar, né? E eu estava lendo um pouco sobre a memória humana, né? E algumas leituras sobre isso. E eu encontrei que a memória humana, ela é propositalmente seletiva, né? A memória humana é propositalmente seletiva. Um dos mecanismos mais frequentes que a memória humana usa para essa seletividade são os sonhos, né? Quando você sonha,
a sua mente ela cria conexões diferentes para os fatos da realidade. Ela relê fatos, ela reinterpreta, ela reconecta de uma maneira nova e diferente. E já está provado que os sonhos são um mecanismo eficiente para seleção e armazenamento de memórias, né? Os sonhos são um mecanismo saudável para que o teu cérebro seja limpo de memórias ruins e selecione e até mesmo entenda fatos e palavras e acontecimentos de uma outra maneira. Com muita frequência, Deus mesmo utiliza esse mecanismo dos sonhos para nos revelar coisas que nós não entendemos no nível da consciência, né? Mas no nível mais profundo, Deus nos revela muitas vezes em sonhos. Então, a questão é, o que tem ocupado a sua mente durante o dia? Aquilo que ocupa a sua mente durante o dia vai ser processado durante a noite, vai ser reinterpretado durante a noite. Por isso que a Bíblia nos fala em Filipenses 4 para tudo aquilo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Porque aí nós damos matéria-prima para que Deus possa trabalhar no nosso inconsciente, nos nossos sonhos, para que a gente possa fixar boas memórias e boas lembranças. Então, quem é inteligente escolhe guardar as boas memórias, né? Treina a sua mente para guardar as suas boas memórias. E esse é um processo que é consciente. Você pode escolher, sim, o que você vai guardar e o que você vai deletar, né? Usando a palavra de hoje. Né? Você pode escolher e você deve escolher, né? Para que a tua mente não fique preocupada e cheia de coisas que não convêm, que não edificam, que não constroem nada na tua vida, né? Estou falando só de coisas espirituais, mas coisas naturais que, né, que são úteis, são boas, elas devem ser guardadas, e coisas inúteis jogadas fora, né? Então, quem é inteligente, ele escolhe guardar essas boas memórias. Quem é inteligente, ele também consegue reviver essas boas memórias, principalmente nos momentos difíceis. Se você olhar por um texto tão conhecido, né, nosso, e às vezes não é visto dessa forma, como Jeremias 3, se não me engano 22, 23, texto muito conhecido, onde Jeremias diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você parar para pensar, existe uma grande dose, uma grande quantidade de inteligência espiritual e emocional nesse versículo, nesse texto. Quero trazer à memória. Aqui você já entende que é um processo ativo, é uma decisão. Eu quero trazer, né? É um processo que você tem que ter a iniciativa e a autonomia de decidir. Eu decido trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então, deleta o resto, joga fora o resto. Eu vou trazer aquilo que me dá esperança, né? E é tremendo essa escolha que ele faz, porque ele escolhe o que dá esperança. E você sabe o contexto onde ele estava. No contexto em que ele viu toda a miséria que um homem poderia ver no decurso de uma vida só, né? Tudo aquilo que ele falou por mais de 20 anos foi totalmente desconsiderado. A galera fez o contrário de tudo aquilo que ele pregava. Então ele teve oposição do padeiro da Rua dos Padeiros, né, como diz lá na palavra, até o rei. Ninguém deu crédito à palavra dele, né? Ele viu com os próprios olhos a desgraça do seu povo, a destruição física, moral, espiritual, a ruína do seu povo. Ele foi feito cativo junto com os cativos, né? Ele sem merecer foi feito. Então, Jeremias na verdade foi até uma figura de Cristo, né? E ele viu tudo isso. E ele lamentou, ele chorou, ele rasgou o coração diante de Deus, e depois quando ele, pronto, esgotou, acabou as lágrimas. Lá do fundo do poço da alma, ele olha para cima e diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Com certeza nenhum de nós sofreu tanto que Jeremias já sofreu. E mesmo assim, ele, como um homem de fé, um homem de Deus, um homem que conhecia o Deus a quem servia, ele pôde olhar para o lugar certo, para o céu. E aí ele trouxe à sua memória aquilo que lhe deu esperança. E aí ele começa uma ascendente, né, no seu livro. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E aí ele começa a subir, 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 encher o seu coração e a sua mente de coisas que lhe dão esperança. Então, uma decisão ativa, consciente, eu quero. Essa é uma atitude de inteligência emocional e espiritual. Decida você também trazer à tua mente, à tua memória, somente o que te dá esperança. Você não vai negar a realidade, como Jeremias não negou a sua realidade. Só que não é tanto a realidade que é importante, é como você a vê. Como você vê a realidade, isso é que importa. Porque isso vai determinar como você reage a ela. Amém? Então, um outro texto que fala um pouco sobre essa importância de relembrar é quando Jesus, eu não anotei aqui a referência, mas Jesus falou assim: o homem do bom tesouro do coração tira coisas boas, né? E do seu depósito ele tira coisas novas e velhas. Veja que aí tem uma seletividade. Coisas novas e velhas, coisas que aconteceram recentemente, coisas que aconteceram antigamente na tua trajetória de vida. Agora veja que todas essas coisas que o homem tira do bom tesouro são coisas boas, né? Então ele deletou aquilo que não valia a pena guardar e reteve só o que vale a pena guardar. E aí nos momentos em que ele precisa, ele tira desse tesouro as joias, né? Ele lembra que no passado Deus operou na vida dele, então Deus pode operar agora. Que no passado Deus livrou ele da morte, então pode livrar agora. E por aí vai, né? Estou aqui citando alguns exemplos, mas muita coisa você pode tirar se você tiver um bom depósito, né? E uma outra coisa que eu recordo quando eu leio esse texto é sobre gratidão, né, e provisão. Pense um pouco, né? Assim, quantas vezes o Senhor trouxe provisão para a tua vida, em todas as áreas, em todos os sentidos, né? E Deus, Ele é o Deus Jeová Jireh, o Senhor que provê, né? Então, lembre um pouco sobre isso, traga à memória essas coisas. É bom relembrar a provisão de Deus sobre a tua vida. E aí você relembrando, você agradece, você é grato, né? Aqui em casa a gente adotou um hábito, né, em família, muito interessante, né, sob uma dica que a pastora Alda Célia nos deu, num treinamento que nós participamos em 2020, 2021. Ela nos deu uma dica muito interessante que tem funcionado bem aqui em casa. A gente pegou 2 potes grandes e colocamos 2 adesivos. Um é o pote da gratidão e o outro da provisão. E a gente deixa ali perto do pote da gratidão um bloquinho de papel e uma caneta, para que espontaneamente cada um de nós, quando surge gratidão no coração, a gente registra isso, coloca ali no potinho. E o pote da provisão, a gente sempre deixa algum dinheiro ali, alguma coisa, uma nota, uma moeda, alguma coisa ali. E de 6 em 6 meses, mais ou menos, a gente para, toda a família, e abre os 2 potes. A gente abre o pote da gratidão e a gente lê cada motivo de gratidão, né, ali, e celebra Deus por isso. A gente marca esse tempo. E aí a gente conta o dinheiro que está ali no pote e planeja em família algo para fazermos juntos, para todos nós, né? E já fizemos isso já 3 vezes, né? Foi muito bom e estamos já juntando de novo para fazer a 4ª, né? Então deixo essa dica para você, uma dica muito prática de trazer à memória o que te dá esperança e de celebrar isso em família, né? Então, queridos, eu queria aqui só meditar rapidamente sobre isso, né? Sobre Deuteronômio 1 a 3 nessa perspectiva. Eu não vou entrar aqui no texto propriamente dito, mas estou tirando deles esses princípios, né? De relembrar o que vale a pena,
descartar o que não presta e de termos práticas, né, de sermos inteligentes no registro das nossas memórias, no acesso às nossas memórias, para que a gente tenha uma vida com a sanidade mental preservada, né, nesses dias. Então, que a gente possa cultivar esse ambiente nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar um pouco. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui meditando na Tua palavra, que é viva, eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Eu te peço que essa palavra caia como boa semente em terra fértil, e assim produza os frutos espirituais que o Senhor determinou que ela produza na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a ter uma boa memória, uma memória seletiva para o bem, Senhor, para que assim tenhamos a nossa sanidade, a nossa saúde mental fortalecida e preservada por Ti. Senhor, eu te peço que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um dos meus irmãos, cada pessoa que ouve essa palavra, aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço. O Senhor conhece a realidade de cada um e sabe como essa palavra pode atingi-los e impactá-los positivamente, Senhor. Assim eu oro, assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Muito obrigado por ter ouvido, por ter a paciência de me ouvir meditando nessa palavra. Espero que você continue nos acompanhando nessa semana. Os textos da leitura bíblica dessa semana estão aí na descrição do vídeo. E com a graça de Deus, na quinta-feira nós continuaremos também com outra meditação sobre a vida, obra e ordem de Jesus. E na outra segunda-feira, dia 28, com mais um comentário sobre a leitura bíblica anual. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, tenha uma excelente semana em nome de Jesus e seja luz.